Deuteronômio capítulo 18. A herança dos sacerdotes e levitas. Os sacerdotes levitas e todos o restante da tribo de Levi não receberão a posse de terras em Israel. Eles viverão das ofertas sacrificadas para Yahvé, preparadas no fogo, pois esta é a sua herança. Versículo 2. Esta tribo não terá uma herança no meio dos seus irmãos. Yahvé é sua herança, conforme lhes prometeu. Eis os direitos que os sacerdotes têm sobre o povo, sobre os que oferecem um sacrifício. Do novilho ou de uma ovelha do seu rebanho serão dados ao sacerdote a espádua, as queixadas e o estômago. Versículo 4. Dar-lhe-ás também as primícias do teu trigo, do vinho novo e do melhor azeite, como também as primícias da tosquia do teu rebanho. Versículo 5. Pois foi ele que o Senhor, o teu Deus, escolheu entre todas as tuas tribos, ele e seus filhos, para estar diante de Yahvé teu Deus todos os dias. Versículo 6. Quando vier um levita de alguma das tuas cidades, onde quer que ele more em Israel, e com todo o desejo do coração vier para o local que o Senhor houver determinado, e servir em nome de Yahvé teu Deus, como também todos os teus irmãos levitas, que assistem ali perante o Senhor, igual porção comerão, além do que receber pelas vendas dos bens da sua família. As práticas pagãs são abomináveis. Versículo 9. Quando adentrares a terra que Yahvé teu Deus te concede, não aprendas a imitar as abominações praticadas por aquelas nações. Você veja que nós estamos com uma Bíblia King James atualizada, é uma Bíblia de estudo. Eu vou estar lendo aqui no rodapé nesse momento o comentário. Orientações em relação aos direitos dos sacerdotes e levitas. Versículo 1 a 8. Da proibição contra todo e qualquer tipo de superstições, amuletos, artes esotéricas e mediúnicas. Versículos 9 ao 14. E dos regulamentos sobre a conduta em relação aos profetas. Versículos 15 ao 22. Há um alerta claro e específico de Deus para seus filhos e adoradores. Jamais mexam com o mundo dos mortos ou dos espíritos. Todas as nações pagãs sentiam verdadeira atração por estudos e manifestações esotéricas e espiritualistas e mediúnicas, o que acabou influenciando Israel até nossos dias. O povo crente em Deus deveria se afastar de tudo o que se parecesse com misticismo, superstições, astrologia e artes ocultas, e prestar toda a atenção à palavra de Deus, pregada e proclamada pelos verdadeiros e dedicados profetas do Senhor. Então você veja aqui, o povo crente, cristão sincero em Deus, deveria se afastar de tudo o que se aparecesse como misticismo, tudo que se aparecesse como superstições, astrologia, artes ocultas, e veja só, e prestar toda atenção. Mesma coisa hoje, nós devemos prestar atenção na palavra de Deus, buscar ler as Escrituras com vontade mesmo, prestar atenção à palavra de Deus pregada e também proclamada pelos verdadeiros, olha só a palavra, verdadeiros e dedicados profetas do Senhor, servos do Senhor, os verdadeiros ensinadores, que ensinam o que está aqui na Bíblia verdadeiramente. E Jesus nos ensina a tomar cuidado
com os falsos ensinadores. Hoje tem muitos. Como a gente conhece um falso ensinador? A árvore a gente conhece pelo fruto, é pelo que eles fazem. Eles pedem dinheiro, eles fazem isso. Eles aceitam o pecado dentro da igreja, eles fazem isso, esse é o fruto deles. Então são falsos profetas. Esse nós devemos nos afastar. Pastores que concordam com recasamento, pastores que concordam com adultério, fornicação, prostituição, pastores que concordam com fazer campanhas milagrosas para pedir dinheiro, jejuns malucos, uma falação de língua dentro das igrejas, girar, gritar, entendeu? Manifestações da carne, pessoas fazendo um culto totalmente emotivo, gritando, falando, todo mundo falando em língua, bagunçado. Pedir oferta, envelope, campanhas, tarde da bênção, fogueira santa. Você vê que pede dinheiro, você vê que quer extorquir o povo. São falsos mestres. Afastai deles, assim como está falando aqui, afastar de todo tipo do que se pareça com misticismo, superstições, astrologia, artes ocultas, e prestar atenção. Nós devemos prestar atenção à palavra de Deus verdadeira, o ensino, a doutrina, a sã doutrina de Jesus. Nós devemos prestar atenção. Está aqui na Bíblia. E ouvir não esses falsos mestres, não participar dessas falsas igrejas, supostamente que são igrejas cristãs, que não são, entendeu? A igreja cristã não fica pedindo dinheiro. E a gente olhar para as Escrituras, viver a palavra, olhar para a palavra e também olhar para os verdadeiros pregadores da palavra de Deus. Como a gente conhece quem são os verdadeiros? Pelos frutos. Você conhece a árvore pelo fruto, pelo que eles fazem. Se fica ali falando um monte de coisa e pedindo dinheiro, não são verdadeiros, são falsos. Se tiverem pedindo dinheiro, não são verdadeiros, são falsos. Eles falam que nós temos que comer o melhor dessa terra aqui. Você vem para Jesus, você vai ficar rico. Vem para Jesus, vai acabar com todos os seus problemas. Vem para Jesus, você vai ter carro, fazenda, carro novo. Todos os problemas vão acabar. Vai prosperar, sua vida vai ser isso, que é uma vida de rei, uma vida nabadesca. Não é isso. Jesus nos chama, não é para isso. Chama para fazer a vontade dele. E ele nos dá o sustento. Ele nos dá a nossa mantença. O nosso relacionamento com Deus, ele cuida da gente. O maná dele é real. O Senhor cuida da gente. Então esses falsos ensinadores ficam extorquindo, pedindo dinheiro, são mentirosos, falsos. Afastemos deles. Continuando aqui, versículo 10. Que entre o teu povo não se encontre alguém que queime seu filho ou filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou qualquer tipo de magia, ou que pratique encantamentos, nem que seja médium, consulte os espíritos ou invoque os mortos. Versículo 12. O Senhor odeia quem pratica qualquer dessas abominações, e é justamente por causa destes pecados que Yahvé teu Deus vai expulsar aquelas nações em teu favor. Versículo 13. Portanto, permaneças inculpável perante o Senhor teu Deus. Inculpável perante o Senhor teu Deus. O profeta de Yahvé o Senhor. Versículo 14. Eis que as nações que vais conquistar dão ouvidos a oráculos evidentes pagãos. Quanto a ti, isso não é permitido pelo Senhor teu Deus. Versículo 15. Yahvé teu Deus suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre teus próprios irmãos, a ele ouvireis. João 1,45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem também escreveram os profetas. Jesus de Nazaré, filho de José.
Atos 3:22. Porquanto declarou Moisés, o Senhor Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis em tudo que vos ordenar. Jesus Cristo é o cumprimento das profecias feitas no tocante a Moisés, Davi e Abraão. O Messias seria um profeta semelhante a Moisés, previsto nas pregações de Samuel a respeito de Davi, o ungido. Traria bênçãos sobre todos os povos da terra, de acordo com as promessas feitas a Abraão. Os primeiros sermões de Pedro em Atos revelam que Jesus é o sucessor de Davi e Moisés, cumprindo as profecias do Antigo Testamento desde Abraão. O Velho Testamento se cumpriu em Jesus. Agora nós ouvimos, em tudo nós ouvimos Jesus, tudo que Ele ordena. Nós ouvimos somente Jesus. Não ouvimos Moisés, não ouvimos Davi, não ouvimos profetas. Nós ouvimos somente a voz de Jesus Cristo. Voltando em Deuteronômio, versículo 16. Porquanto é o que tinhas rogado a Yahvé teu Deus em Horebe, no dia em que se reuniram, quando suplicaram em assembleia. Não posso continuar ouvindo a voz de Yahvé meu Deus, nem vendo este fogo maravilhoso, senão morrerei. Hebreus 12:19. Ao clangor da trombeta, ao som das palavras, que os que as ouviram rogaram que não se lhes pronunciasse mais. Aqui onde está falando sobre a diferença entre Sinai e Sião. Veja ali, eu vou ler o versículo 18. Ainda não chegastes ao monte palpável e em chamas, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao clangor da trombeta, ao som das palavras, que os que as ouviram rogaram que não se lhes pronunciasse mais. Você veja aqui no comentário, os versículos 18 a 21, fazem menção à maravilha, poder, temor e alta reverência que envolveu todo o povo de Israel e a região do Monte Sinai quando Deus outorgou a lei a Moisés. O autor de Hebreus estabelece um contraste entre o Monte Sinai, intocável, e o Monte Sião, entre parênteses Jerusalém. Entretanto, não se refere exatamente à parte montanhosa sudeste de Jerusalém, mas sim à cidade celestial de Deus e aos que habitam com o Senhor, a fim de marcar nitidamente a diferença entre as duas grandes alianças de Deus com a humanidade, sendo a nova aliança em Cristo maior e definitiva, sendo a nova aliança, o Novo Testamento. Maior aliança em Cristo é definitiva, a maior e é definitiva. Filipenses 3:20. Aqui leremos, no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Cristo tem poder absoluto sobre o universo por toda a eternidade. Deus Pai lhe outorgou esse poder e o ressuscitou glorificado mediante sua obediência até a morte, e morte de cruz. Mediante o Espírito Santo, ressuscitará também os nossos corpos mortais, sujeitos às fraquezas, à corrupção, à completa deterioração física e à eterna separação de Deus, morte e inferno, por causa do pecado. O corpo ressurreto, espiritual e glorioso, já recebido por Cristo, é entre aspas, a primícia. De modo semelhante será presenteado aos cristãos sinceros na futura colheita da ressurreição. 1 Coríntios 15, 20 ao 49. Voltando em Deuteronômio, dando continuidade, versículo 17. Então Yahvé me orientou, eles falam a verdade. Versículo 18. Portanto vou suscitar para eles um profeta como tu, no meio dos seus próprios irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca e ele lhes comunicará tudo o que eu lhes ordenar. João 1,45, como nós já lemos. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: encontramos aquele
sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem também escreveram os profetas. 2 pontos. Quem é? Jesus de Nazaré, filho de José. João 4:25. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, entre parênteses, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhes Jesus: eu que te falo, sou o Messias. João 12:49. Pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordem sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. João 17:8. Pois eu compartilhei com eles as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram, de fato, que vim de ti e creram que me enviaste. É Jesus falando. Atos 3:22. Porquanto declarou Moisés: o Senhor Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis em tudo que vos ordenar. Voltando em Deuteronômio, versículo 19. E será que qualquer pessoa que não ouvir as minhas palavras, que ele falar sobre o meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Atos 3:23. Atos 3:23. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. Voltando em Deuteronômio, versículo 20. Todavia o profeta que ousar dizer em meu nome alguma palavra que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Versículo 21. Talvez venhas a questionar em teu coração, 2 pontos, como vamos saber se tal palavra não é uma palavra do Senhor? Versículo 22. Se o profeta fala em o nome de Yahvé, mas a palavra não se cumpre, não se torna realidade. Trata-se então de uma palavra falsa, que o Senhor jamais pronunciou. Tal profeta falou com arrogância. Não o temas. Muitos usam de forma errada essa passagem aqui, versículo 22. Se o profeta fala em nome de Yahvé, mas a palavra não se cumpre, não se torna realidade, trata-se então de uma palavra falsa, que o Senhor jamais pronunciou. Tal profeta falou com arrogância, não o tema. Tem em determinadas igrejas, fala: eis que o Senhor manda eu falar, e fala coisas que não está na palavra, entendeu? Porque tá vendo aqui, desafio, o que eu estou falando, você vai ver se vai se cumprir ou não vai. Então, o profeta, ele fala a palavra de Deus. Então esse versículo aqui é usado de uma forma errada. É tirado aqui do Velho Testamento e usado nos dias de hoje. Nos dias de hoje nós ouvimos Jesus. Hoje a palavra que se cumpre é a palavra que saiu da boca de Jesus. Então onde nós vemos a palavra, onde nós conhecemos, onde nós vemos a palavra? Aqui na Bíblia. Aqui é a palavra de Jesus.